Show. Pessoal, é o seguinte, então, né? Boa noite, Vitória. Depois a gente faz a chamada, tá? Hoje nós estamos aqui, na verdade, com a equipe reduzida, né? A equipe reduzida em sala de aula, invasando esse tempo xarope aí, essa chuvarada aí que tá... Meu Deus do céu, nós estamos virando sapo já, né? É E atrapalha tudo, né? Atrapalha o trânsito. Eu falei ali, principalmente o pessoal que vem de Itapema. Eu cheguei aqui, faltava 2 minutos para as 7, não tinha nenhum ônibus ali na frente ainda. Tá? A 10-101 sentido norte tá paradinha ali Eu vim de Itajaí para cá, mas para lá, meu Deus, tá um caos, né? Meu Deus do céu, fica uma loucura isso. Mas a ideia é a seguinte, pessoal. Semana que vem nós vamos ter a nossa prova, tá? Nossa prova da M2, a entrega daquele trabalho, com análise, então, né, da estrutura dele, da ação penal e assim por diante. E nessa prova da semana que vem, a gente vai trazer um pouquinho de inquérito policial, vai ser necessário trazer um pouquinho de inquérito policial. Vou explorar bastante a parte de ação penal e jurisdição e competência. Então, a gente estava tratando aqui a história da jurisdição e competência, viemos aí até a maioria das jurisdições, das competências na semana passada, e ficou, na verdade, para a gente tratar competência por conexão e continência, como eu tinha falado antes ali, do artigo 76 ao 82, depois prerrogativa de função, do 84 ao 87, e as disposições gerais, do 88 ao 91. A matéria, na verdade, é assim, ó. Eu quero fazer uma leitura, tá, dos artigos 76 até o 82. Aí eu quero ir, na verdade, para a parte doutrinária, né, de uma maneira mais objetiva, mais simples, e depois, na verdade, ir para a matéria doutrinária um pouquinho mais conceitual, que infelizmente, assim, ó, vamos pensar no seguinte, tá? Vamos inverter aqui, antes de falar dos artigos. A ideia da conexão e da continência, primeiro pensa uma coisa comigo, assim, ó. Conexão e continência não é critério de definição de competência. O que vai definir competência, na verdade, vai ser o local do crime, a matéria, a prerrogativa de função, vai levar o cara para o STJ, para o STF, né? Um crime contra a vida aqui, ou um crime, na verdade, né, cometido em outra cidade. Mas a conexão e continência, ela serve, na verdade, para modificar, alterar, na verdade, a figura da competência. E qual que é a lógica da competência por conexão e continência? União de processos. Essa é a ideia. E aí eu tentei trazer um conceito bem simples, que a gente acaba trabalhando no cursinho, isso, para a galera poder entender essa matéria, porque ela parece, a gente vai ler os artigos aí, vocês vão ver que o legislador ele deixou meio truncado a redação, assim, ela é meio truncada a redação. Mas, resumidamente, conexão é junção de fatos. Continência é junção de pessoas. Ou seja, estou resumindo em duas palavrinhas pequenas, as duas competências que são amarradas. Então, a competência por conexão é junção de fatos. A competência por continência é a junção de pessoas. E a proposta, obviamente, da conexão e da continência é a unificação de processos. É para que isso? É para que se evite julgamento colidente, é para que se preze pela celeridade, pela economia processual. Quer dizer, eu não tenho por que ter dois processos tramitando em varas diferentes se os fatos estão ligados, conexão. Eu não tenho por que ter dois processos em varas diferentes se as pessoas envolvidas nesse processo são interligadas. Então, a ideia, obviamente, é levar isso para um juiz, para que ele tenha uma decisão única. Não estou dizendo que esse juiz vai ter que condenar todo mundo ou absolver todo mundo, ele pode condenar alguns, absolver outros, mas a ideia é que haja uma unidade. Por cada juiz uma sentença. Cada cabeça uma sentença. Eu tenho casos na prática de o juiz absolver na primeira vara ou o juiz condenar na segunda vara o mesmo crime. Assim, a mesma, né? A mesma narrativa de fato, com a mesma possibilidade de provas. Olha o exemplo. Olha um exemplo só. Não é regra de conexão e continência aqui, mas só para vocês terem uma ideia. Eu atendo, na verdade, um cliente que é cobrador. Cobrador. Pratica extorsão. Chega na pessoa, toca o terror, arma de fogo, manda coroa de flores, dá tiro no carro. O cara é louco, entendeu? Manda caixão para casa do devedor. Ele cobra, mas qual é a lógica dele? Tá? É assim, quanto é que o Gabriel me deve? O Gabriel me deve 50 mil. Aí eu contratei o cobrador. O acordo tudo que o cobrador conseguir a mais é dele. Ele vai me arrumar os 50 mil.
Mas se ele conseguir mais, é dele. Só acha que ele vai cobrar quanto? Ele vai cobrar 100, ele vai cobrar 200, ele vai tocar o terror no Gabriel, na verdade, lá, porque se ele vai acertar o meu cinquentinha, e o que sobrar é dele. Esse cara, na verdade, respondeu um processo em Itajaí. A vítima veio e disse, na verdade, que o que foi cobrado era a dívida que estava sendo devida e que não houve extorsão, não houve violência ou grave ameaça. Nós desclassificamos a conduta para exercício arbitrário das próprias razões e prescreveu. Ele responde ao mesmo processo, mesmo crime, mesmo modus operandi, só que outra vítima, na comarca de Brusque. A vítima disse a mesma coisa em Brusque. Acho que esse cara tem medo. Aí eles recuam, não. Devia 35, ele cobrou 35. E não foi com violência ou grave ameaça, ele foi mais incisivo. Tá? Pô, beleza, né? Falei, tese de desclassificação para exercício arbitrário das próprias razões e, em tese, vai prescrever. Pegou 22 anos de reclusão. Estamos com recurso agora indo para o STJ e para o STF. Por quê? Doutor, quem foi de Itajaí foi o doutor Mauro Ferrandin de Itajaí, desclassifica e prescreve. Doutor Edmar Schlesser de Brusque, 22 anos de cadeia. Porque pegou a extorsão, 4 a 10, e foi aumentando. Foi aumentando, foi emprego de arma, concurso de pessoas. Ele foi, quando saiu a sentença, cara, ninguém acreditou. Detalhe, ele está respondendo mais um em Navegantes agora. Tá? E aí o que acontece? Ele tá desesperado, né? Ele tá contando, ele me procura dizendo assim, né? Ele me liga às vezes, Rieto, consegue segurar mais uns 6 meses para mim aí? Porque eu tô indo para STJ, para STF, né? Ele falou, não, mais uns 6 meses a gente consegue. Não, então tá, porque eu tô me organizando aqui para deixar tudo certinho para minha família na hora que eu tiver que cumprir a cadeia, se tiver que cumprir. Não, beleza. E assim ele vai, imagina, tá vivendo na expectativa do STJ, o STF julgar as coisas, transitar em julgado, voltar e ele tiver que ter que cumprir a pena. E ontem, na verdade, ele me chamou, por isso que eu lembrei dele, porque agora ele tem audiência, na verdade, do processo Navegantes. Aí eu falei para ele, cara, temos que rezar para que a vítima ou não vá, ou, se for, que vá na mesma linha do cara de Itajaí e que o juiz de Navegantes tenha a mesma cabeça do juiz de Itajaí. Então, perceba, senhora, a ideia de mostrar aqui a importância da conexão e da continência foi justamente o quê? Hoje, os juízes pensaram diferentes, com a mesma fala. Eu não estou... eu juro para vocês, eu fui muito confiante, eu saí muito confiante da audiência de Brusque. Porque eu falei, cara, ele falou, doutor, ela falou a mesma coisa que o cara de Itajaí. Eu falei, aham. E lá em Itajaí deu certo, então deu certo. Eu falei, tudo leva a crer que deu certo. Cara, quando saiu a sentença, cara, né, ele ficou meio atordoado, assim, né, com a cadeia, com 20 e poucos anos de cadeia. Mas, fazer o quê? Então, a ideia da conexão e da continência é isso, é a junção de processos para ter um resultado mais organizado. E aí, conexão fatos, continência pessoas. Falei para vocês que tem uma parte doutrinária, xaral, para a gente passar, que infelizmente é importante passar, mas porque cai nas provas de concurso. Mas vamos primeiro para a questão dos artigos de lei, tá? Eu vou no artigo 76 ali do CPP, quem tiver aí em casa o CPP, abre o 76, acompanha, na verdade, a leitura da legislação, porque eu vou fazendo algumas observações, tá? Aproveitando as observações da doutrina aqui, em cima do próprio artigo em si. Olha só o que diz o 76. A competência será determinada pela conexão. 2 pontos. Inciso 1. Se, ocorrendo 2 ou mais infrações, houverem sido praticadas ao mesmo tempo por várias pessoas reunidas ou por várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o lugar, ou por várias pessoas umas contra as outras. Perceba que o legislador usou um princípio para que facilitar se eu posso dar uma entrincada no negócio, né? Ó, olha a loucura. Esse inciso 1, se tu quiser anotar, se chama, na verdade, conexão intersubjetiva. Depois eu vou explicar. Conexão intersubjetiva. E esse mesmo inciso 1, tá? Essa conexão intersubjetiva é dividida em 3. Coloca lá. A divisão das 3, do inciso 1 do artigo 76. Então, é chamada, né, de intersubjetiva, né? Por simultaneidade, intersubjetiva por concurso e intersubjetiva por reciprocidade. Tá? Por reciprocidade. Então, essa é a ideia, obviamente, aqui. Tá?
Então, ó, o artigo 76, inciso 1, fala que a competência será determinada pela conexão se... Perceba assim, ó. Ai, mas tá falando de várias pessoas, tá? Não, eu sei que tá falando de várias pessoas, mas a questão ali é assim, ó, né? Duas ou mais infrações. Destaca isso no 71, no 76.1, porque é o que define a competência. Duas ou mais infrações que houverem sido praticadas ao mesmo tempo, ó, por isso que ela é chamada de intersubjetiva por simultaneidade, ao mesmo tempo, por várias pessoas reunidas, né? Ou por várias pessoas em concurso, por isso que ela é chamada de intersubjetiva por concurso, embora diverso o tempo e o lugar, ou ainda, olha lá, por várias pessoas umas contra as outras, ou seja, intersubjetiva por reciprocidade. Toda vez, aí eu vou dar alguns exemplos aqui, né? Vou dar alguns exemplos aqui, ó, para fechar esse inciso 1 aqui, tá? Simultaneidade. Um exemplo de crime que a conexão uniria os processos. Furto praticado por várias pessoas num caminhão da escola que foi tombado. O caminhão da escola tombou, 50 pessoas vão lá, praticam aquele furto ali. Aí, furto por várias pessoas. São várias pessoas praticando vários crimes, que cada uma pratica um furto. Eu tenho vários crimes praticados por várias pessoas simultaneamente. Perceba que daí, eles não têm um negócio chamado liame subjetivo. Eu não estou falando, na verdade, que eles são, né, estão ligados entre si. Não, é cada um fazendo o seu. Segundo exemplo, ainda dentro dessa simultaneidade, que a doutrina traz assim, né? Black blocs, né, num protesto na Avenida Paulista, os manifestantes, sem prévio acordo, né, começam a depredar lojas, pontos de ônibus, telefones públicos. Ou seja, mais uma vez, várias pessoas, olha lá, duas ou mais infrações houverem sido praticadas ao mesmo tempo por várias pessoas reunidas. Primeira parte. Duas ou mais infrações, né, houverem sido praticadas ao mesmo tempo por várias pessoas reunidas. O exemplo do furto do caminhão da escola, o exemplo dos black blocs quebrando a Avenida Paulista, sem uma ligação entre eles. Cada um faz o seu. Furto. Dano. Porra, vários crimes acontecendo, não precisam ser crimes diferentes, né? Eu tenho, na verdade, a chamada conexão intersubjetiva, inciso 1, por simultaneidade. Agora eu vou dar o exemplo do concurso, né? Vou dar o exemplo da reciprocidade. Do concurso, né? Várias invasões de terra ordenadas pelo movimento MST. Boulos, velho. Olha lá. Várias invasões de terra ordenadas pelo MST. Eu vou naquela ali, ó. Várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o lugar. O MST pode dizer, vamos invadir terra em Itajaí, Balneário, Florianópolis, Chapecó, né? Deu o comando para o MST, ou seja, vários crimes sendo acontecendo por várias pessoas em concurso, que agora eles têm o liame subjetivo. Agora, eles têm um propósito, diferente do exemplo do furto, né? Que embora todo mundo quisesse furtar a carga que caiu, ninguém tinha combinado entre si. Agora, aqui na segunda parte do 76.1, a gente tem essa combinação entre eles. E a terceira, né? A conexão intersubjetiva por reciprocidade. Essa aqui é básica, tá? Está escrito ali, né? Por várias pessoas, umas contra as outras. É a velha história. Tu que trabalha na delegacia deve ver isso. Às vezes, né? Eu faço o BO contra você porque eu sou a vítima, você é o autor. Você faz o BO contra mim porque você é o autor e eu sou a vítima. Na verdade, nós praticamos crimes um contra o outro por reciprocidade. Eu te agredi, você me xingou. E aí eu fui lá, fiz o BO e tu também fez o BO. A ideia, obviamente, é que não tenha processos tramitando separadamente. Porque se você me xingou e eu te agredi, ou vice-versa, os fatos se deram numa única situação. Crimes diferentes, aí tá no finalzinho, olha, praticados por várias pessoas, duas ou mais, umas contra as outras. Então aí tem esse exemplo, né, que eu dei aqui, briga de torcida, com a figura, na verdade, né, entre várias condutas sendo caracterizadas, pode caracterizar, pense na briga de torcida, né, racismo, homofobia, lesão corporal, e assim por diante. Então, eu tenho a possibilidade de vários crimes sendo praticados. Então, o artigo 76, inciso 1, traz a competência por conexão chamada de intersubjetiva, dividida por simultaneidade, primeira parte, por concurso, segunda parte do inciso 1, e por reciprocidade,
a terceira parte do inciso 1. Fechou? Deu para entender essa jogada aqui? Desse primeiro inciso, na verdade, né? Porque depois a gente vai evoluindo ali. Aprenderam? Boa noite, Davi. Bom, olha só. O segundo inciso fala o seguinte: a competência será determinada pela conexão se, no mesmo caso, houverem sido umas praticadas para facilitar ou ocultar as outras, ou para conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas. Vamos nós de novo. Agora, na verdade, a gente tem no inciso 2 uma conexão chamada de conexão objetiva. O inciso 2 ela é objetiva e é dividida em duas. Percebam que no primeiro inciso eu dividi em 3 partes, por isso que a gente falou, né? Reciprocidade, concurso, né? Ou simultaneidade, e agora a gente vai dividir em duas, porque tem 2 partes desse inciso 2. A primeira se chama teleológica, conexão objetiva teleológica, e a segunda se chama conexão objetiva consequencial ou sequencial. Pode ser chamada de consequencial ou sequencial. Vamos fazer os exemplos aqui, tá? A conexão teleológica. O agente pratica um crime visando a prática de um segundo. Vou voltar lá para o inciso 2. Se no mesmo caso houverem sido umas praticadas para facilitar ou ocultar as outras. Eu pratico um crime para facilitar a prática ou ocultar a prática de outro crime. O exemplo mais clássico da doutrina: matar o segurança para sequestrar o patrão, por exemplo, o empresário. Eu matei o segurança para sequestrar o empresário. Os crimes estão conexos. Olha só, por quê? Foram praticados o homicídio do segurança para facilitar a prática do sequestro. Ou outro exemplo que eu dou, matar a testemunha, por exemplo, que viu o crime. Aí é uma outra hipótese que a gente vai ver aqui, né, que seria para garantir a impunidade, é a segunda parte. Então, a primeira, na verdade, chamada de conexão objetiva teleológica, o agente pratica um crime visando a prática de um segundo. Matar o segurança para sequestrar o patrão. É a primeira parte do inciso 2. Se no mesmo caso houverem sido umas praticadas para facilitar ou ocultar as outras. A segunda parte fala, na verdade, sobre a conexão objetiva consequencial ou teleológica. Tá? Aí ela diz assim, o agente de um primeiro crime pratica um segundo crime como forma de assegurar a vantagem antes obtida. Tá ali, ou para conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas. Vou dar 2 exemplos aqui nesse inciso 2. Matar a testemunha que viu o crime. Vou dar um exemplo que aconteceu na Praia dos Amores, na Praia 76. Na Praia dos Amores, um rapaz praticava assaltos em Balneário Camboriú, Itajaí, em lojas variadas. Ele praticava diversos assaltos. Tanto é que na casa dele foram encontradas restos furtivos, assim, diversos 157 que ele fazia. O detalhe é que, olha só como é que ele foi descoberto. Uma testemunha viu ele fazendo o assalto e levando a restos furtiva para aquele apartamento. Ele descobriu quem era a testemunha e matou a testemunha. E aí, só que ele esqueceu que a testemunha já tinha contado e ele estava em investigação. Quando ele mata a testemunha, a polícia vai verificar que a testemunha morreu e começa a investigar, descobre que ele foi o assassino. Ou seja, acabaram encontrando ele em casa com os produtos dos roubos e responsabilizaram ele pelo homicídio. Ou seja, a prática, na verdade, do crime aqui foi para ocultar, foi para, na verdade, tentar garantir a impunidade do crime anterior. Esse é o primeiro exemplo. Tá? E o segundo exemplo que a gente pode dar aqui aconteceu no filme, acho que eu não sei se é Tropa de Elite ou Cidade de Deus. Um desses 2 filmes, tá? Onde tem um assaltante, né? Um parceiro, ele e um outro parceiro, que fazem os assaltos, trazem a res furtiva para dentro dos barracos lá no Rio de Janeiro, e num momento de bobeira do parceiro, eu mato você. Mas eu matei por quê? Pô, era meu parceiro de crime, que eu queria ficar com a res furtiva. Era muita joia que a gente tinha roubado, era muita grana, e eu não queria dividir aquilo. Então, o inciso 2.
para conseguir a impunidade, bater a testemunha, ou vantagem em relação a qualquer do crime. Então, a gente tem a conexão objetiva, consequencial, ou chamada também de sequencial. Certo? Ó, se a galera que estiver em casa não entender, né, depois, como eu falei aqui para a turma também, que está chegando aqui, né, eu tô gravando a aula, depois eu quero ver se eu consigo disponibilizá-la pelo YouTube para vocês, tá? Não entendeu? Abre o microfone, não precisa nem levantar a mão no Zoom aqui, abre o microfone e já fala, professor, pá, faz a pergunta, a mesma coisa que a galera da sala, tá? Inciso terceiro do artigo 76. A competência será determinada pela conexão quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova da outra infração. Opa, tem uma coisa diferente aqui. Como é que chama isso? Isso se chama, na verdade, coloca lá, tem um nome comprido. Conexão instrumental, probatória ou processual. Conexão instrumental, probatória ou processual. Então, os três nomes que podem aparecer na prova da ordem, na doutrina, sobre esse inciso terceiro do artigo 76. Eu vi muito no exame da ordem, tá? Perguntas sobre conexão, querendo que você, na verdade, respondesse se ela era intersubjetiva, se ela era objetiva, teleológica ou consequencial, se ela era, na verdade, instrumental, probatório, processual, ou seja, esse cara faz sacanagem mesmo, porque daí é a nomenclatura doutrinária para dar a dificuldade da questão, tá? Olha só, é a existência de dois ou mais crimes, essa aqui não tem subdivisão, tá? Assim, né? É a existência de dois ou mais crimes, sendo que a prova de um depende para a existência do outro. O exemplo mais clássico disso, receptação. Quando que você pode afirmar que eu receptei, ou que eu incorri no crime de receptação ao comprar um celular? Se o celular é produto de crime. Se o celular é furtado, se o celular foi roubado, eu tenho a figura da receptação. Ou seja, eu preciso. Aí eu já. Exemplo prático. Né? Num processo de receptação, a gente. Olha que loucura, até o Código de Processo Penal é meio maluco, porque ele diz assim, né, que a receptação pode ser analisada autonomamente, independente do crime de furto ter sido apurado, desde que se diga que o produto é furtado, acabou. Só que, poxa, às vezes, na verdade, o furto está em andamento do processo. E a receptação também, a gente geralmente pede para o juiz, na verdade, suspender a receptação. Isso se chama, na verdade, questão incidental homogênea. Por quê? Eu dependo, homogênea por quê? Porque é da mesma área, crime com crime. Pô, espera a receptação aqui, porque se o cara está dizendo que não furtou e que o celular era dele, então ele me vendeu algo lícito, logo eu não tenho receptação. É o exemplo mais clássico, na verdade, do 76, inciso 3 aqui. Né? Ou seja, a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova da outra infração. Um outro exemplo que a gente pode colocar aqui, ó. O outro exemplo que a doutrina traz também é a figura da receptação. Ele só fala, na verdade, sobre um crime interferindo no outro, por exemplo, o furto de um carro no município e a venda dele no outro. Não importa. Ainda, na verdade, que a venda tenha ocorrido em outro local, houve receptação lá, houve furto aqui, né? Um vai depender do outro em si. Então, ó, o artigo 76, que trata da figura da conexão, percebam que a conexão trata de fatos. A conexão, na verdade, é sempre ligado a dois ou mais fatos. Ponto. A continência vai estar sempre ligada a pessoas. Onde que está a continência? A continência está no artigo 77. Tem dois incisos no artigo 77. Tá? Vamos narrar ali, vamos ver como é que funciona essa ideia dos dois artigos aqui. Tá? E vou dar aquela classificação doutrinária para vocês também. Artigo 77. A competência será determinada pela continência quando duas ou mais pessoas forem acusadas pela mesma infração. Fechou. Se chama continência, subjetiva. Continência subjetiva. Duas ou mais pessoas praticam a mesma, a mesma infração. Tá? Duas ou mais pessoas praticam a mesma infração. O liame subjetivo, agora eu posso pegar o mesmo exemplo do cara do caminhão da escola, mas resumir, na verdade, essas pessoas assim, ó, a eu e a minha esposa.
Estamos dentro do carro, vimos o caminhão tombar. Não, da escola não, vamos colocar de picanha. Vimos o caminhão tombar, eu olho e falo assim, o que você acha da gente pegar umas picanhas ali? Já que não está liberado no governo, vamos, não teve o Vale Picanha, vamos... Não. E ela falou, não, tá bom, ó, tem um liame subjetivo com ela aqui agora, paramos o carro, descemos, carregamos o porta-mala. Duas ou mais pessoas praticaram, na verdade, aquele mesmo crime. Seria o mesmo exemplo, só que no primeiro exemplo que eu dei da escola, a gente é cada um com um carro. É aquilo que a gente vê quando acontece caminhão tombado, né? Que a galera subtrai tudo. Então, o primeiro ponto aqui é o inciso 1, chamada de continência subjetiva, porque duas ou mais pessoas são acusadas da mesma infração. No inciso 2, é chamado de continência objetiva. Continência objetiva. Nós vamos perceber aqui que vai haver uma pluralidade de infrações, né, em uma unidade de conduta. Nós já vamos explicar aqui. No caso da infração cometida nas condições previstas no artigo 51, parágrafo 1º, 53, segunda parte, 54 do Código Penal. Risca no teu código esses artigos, esses 51, 53 e 54, e escreve do ladinho assim, 70, 73 e 74. Miguel, não entendi. Eu estou no artigo 77, inciso 2 do CPP. O artigo 77, inciso 2, ele se refere a artigos do Código Penal que são velhos, são antes da reforma. Então, se você for no 51, tu vai ler e não vai entender nada, porque fala da pena de multa. O que tem a ver isso aqui com o inciso? Porque não é o 51, não é o 53, não é o 54. É o 70, o 73 e o 74. 70, o 73 e o 74. Tá? É aquele velho exemplo, vocês vão pegar lá do terceiro período, erro na execução. O erro na execução, por exemplo, o chamado aberratio ictus. Eu aponto a arma aqui para o Davi, para acertar o Davi, e acaba que o tiro pega no Davi, mas também acerta o Gabriel. Eu vou jogar minha intenção é praticar um dano a uma loja. Aí eu jogo uma pedra na vidraça da loja, dano ao patrimônio da loja. Porém, a pedra vai para dentro da loja e atinge a funcionária, sofrendo lesões corporais. Perceba, na verdade, que eu tenho uma multiplicidade de condutas praticadas por duas ou mais. Aí o que acontece? Volta a fita aqui, no caso da infração cometida nestas condições, de concurso formal, de erro na execução, ou resultado. Vamos até colocar assim, para ficar fácil de entender. Tá? No caso das infrações cometidas nas condições previstas nos artigos 70, 73 e 74, escreve assim, né? Quais são essas condições? Tá? Concurso formal, já vou explicar. Erro na execução e resultado diverso do pretendido. Coloca lá, concurso formal. O que é o concurso formal? Uma ação, dois ou mais resultados. Isso é o concurso formal. O que é o concurso material? Uma ação e um resultado, uma ação e um resultado, uma ação e um resultado. Opa! Múltiplas ações, múltiplos resultados. Concurso formal é uma ação, vários resultados. Eu perco o controle do carro, bato num ponto de ônibus e atropelo 7 pessoas. Mato uma e lesiono 6. Eu fiz 7 crimes com uma ação só. É concurso formal. Tá? Erro na execução, seja na verdade, né? No sentido de você errar a pessoa que você vai atirar, por exemplo, ou resultado diverso do pretendido. No caso, eu queria acertar só ele, acertei os dois, queria acertar só a vidraça da loja, acertei a vendedora também. Né? São hipóteses, obviamente, de continência, então, do inciso 2. Concurso formal, erro na execução e resultado diverso do pretendido. Esse resultado diverso do pretendido eu fiz, é dificílimo de explicar para o jurado. Eu fiz um júri uma vez e consegui uma desclassificação da conduta do júri para um resultado diverso do pretendido. Era uma loucura. É aquele homicídio que aconteceu aqui na Praia Brava, que eles mataram um engenheiro da prefeitura. Faz um tempão já aqui em Balneário. Eles executaram o engenheiro da prefeitura ali, e aí começou desde o carinha que atirou lá embaixo, né, até, na verdade, o grande escalão, que era um dono de consultora que estava envolvido na situação, né, para pagar o cara numa queima de arquivo e tal, né? E o meu cliente é um cara que está no meio dessa escala, no meio. O que ele está aqui no meio? Ele é procurado. Vamos tentar entender a lógica da coisa. A mandante
contrata um funcionário de confiança dela, que está a obra, e diz, vai lá e resolva. Acabe com esse engenheiro, mate ele. E o cara diz, tá, eu posso resolver do meu jeito? Pode. O que ele faz? Ele procura o meu cliente. E pergunta se o meu cliente conhece alguém que faça cobrança. E o meu cliente falou, sei, quem faz cobrança é o fulano e o Beltrano. Então, o cara contratado vai procurar os caras da cobrança. Quando chegam nos caras da cobrança, ele diz assim, ó, eu quero que vocês matem o cara. Pá, cara, não matar não. Vamos fazer o seguinte, então, eu vou chamar alguém para fazer isso. Por isso que a casa caiu, que é muita gente sabendo. Né? Esses daqui não tinham vontade de matar. Nem o meu cliente. O cliente indicou um cara para cobrança. Né? O cara da cobrança indicou o maior e o menor que mataram por R$ 5.000. Tá? O cara lá de cima, o grandão, recebeu quase 200 da mandante para fazer o serviço. Tá? O último executor lá pagou 5 mil. Meu cliente não ganhou um centavo. Porque o meu cliente era conhecido do contratado ali e perguntou, tu conhece alguém que faz cobrança? Sim, conheço, o Flávio. Ah, então tá, falei com o Flávio. Aí foi falar com o Flávio. Aí no júri eu consegui provar isso. No júri eu consegui mostrar, senhores, se ele tinha alguma intenção, essa intenção era diversa da pretendida pelos destinatários finais. Qual era a intenção dele? A intenção dele, no máximo, era uma extorsão. No máximo, uma extorsão. Tipo assim, olha, que era uma cobrança de uma forma mais incisiva. No máximo, isso. Eu nunca imaginei, na verdade, que iriam matar. Tanto é que quando ocorre a morte, ele acha, na verdade, assim, meu Deus, mataram o cara. Aliás, ele nem sabia, né? E depois, na verdade, chegaram nele. Aí ele disse, não, mas eu não sei quem é o engenheiro, porque não se dizia quem que iam cobrar. Né? E quem matou, na verdade, cara, meu Deus do céu, um motoqueiro e um outro horizão de 18 anos. Pararam na frente da casa dele, chamaram ele, na verdade, no portão da casa, como se fosse uma entrega de um envelope, estava com um papel na mão. Aí ele vem até o portão da casa, o portão com umas ripinhas de madeira, assim, dava para ver as frestas, mas, né? Aí na hora que ele chega para o portão, que ele quis, era muito próximo à fresta, que ele levantou, assim, para olhar para o fora, o cara pegou a arma de cima, assim, e efetuou diversos disparos nele, né? Matando o cara. Por quê? Porque ele havia descoberto falsificações de assinaturas em projetos na prefeitura. Eu acho que você falou desse caso já. Eu acho que já falei. Ele ameaçou. Isso, aí ele disse, eu descobri que você, dona da construtora, está falsificando minhas assinaturas para modificar os projetos de um prédio que podia só 10 andares, agora pode 20. Eu nunca autorizei com 20. Eu vou te denunciar. No dia seguinte, cara, ao invés de ele denunciar e ficar quieto, né, ele largou o verbo, na verdade, e ao largar o verbo, acabou criticando, obviamente. O meu cliente. E aí o que acontece? Quando ocorre a prisão do meu cliente foi preso preventivamente, aquela coisa toda. Foi encontrado na casa dele uma certa quantia em dinheiro. E aí eu fui tentar entender a história do dinheiro dele ali. No início eu não acreditei muito, tá? Mas depois, cara, que eu entendi a dinâmica, o cara vende passarinho. Não, mas não é autorizado. Tem coleirinha, tem passarinho, aquele passarinho que canta. Ele vai para campeonato. Eu nem sabia que isso existia, cara. Ele vai para o campeonato e falou: não, doutor, tá aqui, ó. Ele mostrou para mim os documentos. Aqui, eu vendi um coleirinho aqui por R$ 22.000. Um passarinho por 22 mil, cara. Não, eu vendi um outro, cara me deu uma caminhonete. O cara, que louco, dá uma caminhonete para um passarinho. Assim, e assim foi. Ele falou assim, aí foi justificada, tá? Tipo, a grana que ele tinha, na verdade, era disso. Era disso. Só que, claro, o que levou ele pro buraco? Ele tinha uma relação com aquele que pediu informação. Ele era amigo do cara, amigo de CTG, andavam de cavalo, criavam um cavalo. Então, assim, foi por isso que o cara chegou para ele: pô, Rigueto, tu não conhece alguém que faça a cobrança? Ah, conheço, Gabriel. Tipo, porque ele não sabia quem fazia a cobrança. Aí, claro, só a ponte. Quem acertou com o Gabriel foi tu. E aí o Gabriel não aceita matar, mas o Gabriel, pela grana, aceita contratar o Davi. E o Davi, por 5 mil, tirou a vida do cara. Que merda, né? E aí já teve. Foi tudo fracionado, tá? Pra você ter uma ideia. O Davi que atirou já foi julgado, já tá cumprindo pena. O Gabriel que contratou já foi julgado, tá cumprindo pena. O cara que contratou, olha, filha da mãe, o cara que procurou o meu cliente para fazer o acordo fez delação premiada. Caguetou e disse que o meu cliente sabia de tudo. Não, ele sabia de tudo. Desde o início eu falei para ele que a gente queria que matasse. E ele que indicou o Gabriel. Cara, parceirão, né? Tanto é que isso é verdade, a gente trouxe para o júri, certo? E como é que a gente sabe disso? Porque o advogado desse cidadão, certo, que caguetou, tá, esteve no presídio oferecendo dinheiro pro meu cliente, oferecendo dinheiro para outros ali, para assumir a bronca.
E aí, como é que eu sei disso? Porque a gente solicitou, meu cliente contou, né? Aí a gente foi pedir para a DEAP apresentou o relatório dos advogados que visitavam. Por que que tu, advogado dela, vai me visitar? Quem vai me visitar é o meu advogado. Ou seja, batia com a versão dele, né? De que houve a corrupção, né? Na verdade, ele não entra como um crime ali, porque não é corrupção de testemunha, né? Então, se fosse de testemunha, ainda vai. Mas como era para subir e tal, daí a gente trouxe isso para o plenário e deu esse resultado diverso que eu pretendia. Detalhe, ele foi, né, desclassificou a conduta, eu e o MP apelamos para o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça anulou o júri. Mandou fazer de novo. Fizemos de novo o júri. De novo, desclassificou a conduta. Agora está em fase de recurso para o Tribunal de Justiça. Tá? Os únicos que não foram a júri ainda são os donos da consultora. Mas sim, tá? Esses ainda não foram a júri. Por quê? Porque estão indo até a Organização das Nações Unidas, né, para recorrer. É recurso atrás de recurso, tá? Mas eu acho que em breve está acabando, porque assim, estão tomando pau em todas, tá? Porque está muito ligado, porque o cara que daí caguetou e entregou todo mundo, ele entregou também os grandes. Ele falou, não, eu recebi fulano de tal tantos, 200 mil para fazer assim, para fazer assado, né? Por causa disso, aí ele começa a contar toda a história foi investigado, para ter uma ideia, foi investigado pelo GAECO, o Grupo de Combate ao Crime Organizado, em razão da ramificação que deu assim de pessoas, né? Eram muitas pessoas envolvidas até chegar nos grandões. Bom, então, 76 conexão, 77 continência, as duas hipóteses aí, então, né, de competência. E eu quero só que vocês observem uma situação. Súmula 235 do STJ. Tá? Ela diz assim, ó, a conexão não determina a reunião dos processos se um deles já foi julgado. O STJ organizou a casa. Eu não sei se embaixo do teu artigo aí, o 76 ou do 77, tem isso, vide súmula, vê se tem embaixo do Weidmecker ali. Mas tem uma letrinha miudinha e ele coloca lá, vide súmula 235 do STJ. Não? Vide artigo 733, 74. Esses são aqueles que a gente mencionou, mas dá uma olhadinha no artigo 76, no de cima, se não aparece nenhuma observação. Não? Tem súmula 704. A 704 só. Tá. Beleza, então vamos lá. Põe a 235, então só anota aí a 235 do STJ, que traz essa questão que a conexão não determina a reunião dos processos se um deles já foi julgado. Isso é um posicionamento do STJ só para organizar a casa, caso precisasse. Tá? Vamos avançar. Então, olha só. Falando aqui das regras, né, de conexão e continência, olha o que o 78 fala para nós. Bem interessante essa estrutura. Na determinação da competência por conexão ou continência, serão observadas as seguintes regras. No concurso entre competência do júri e a de outro de órgão da jurisdição comum, prevalecerá a competência do júri. Fechou? Lembra do júri que eu falei na semana passada? Todo crime que tiver conexo ou continente com o júri, vai a júri. Estupro, homicídio, ocultação de cadáver. Estupro e ocultação de cadáver vão a júri, porque o júri é um imã. Em 78, inciso 1, ele atrai todos. Tá? Ele atrai todos em si. Segundo, no concurso de jurisdições da mesma categoria. Bom, agora é diferente. Ó. O primeiro passo era uma jurisdição especializada, júri, com uma justiça comum. Agora eu quero saber se der problema, né, de processos tramitando todos na justiça comum. O que diz o 78, inciso 2? No concurso de jurisdições da mesma categoria, a linha A preponderará a do lugar da infração, a qual for cominada a pena mais grave. Exemplo, um roubo em São Paulo e uma receptação em Santos. Eles têm ligação, vai prevalecer São Paulo. Mas por quê? Porque é onde praticou o roubo, que é mais grave que a receptação. Beleza, então, havendo mais crimes, basta você olhar onde é que está o mais grave, ele vai atrair a competência pela conexão, pela continência. Letra B. Prevalecerá a do lugar em que houver ocorrido o maior número de infrações se as respectivas penas forem de igual gravidade. 2 roubos em Porto Alegre e 1 roubo em Santa Maria. Tudo roubo. E agora? 2 em Porto Alegre. Pronto. Então, se é de crimes com penas diferentes, eu pego a pena mais grave. Se forem penas iguais, onde eu tiver um maior número de infração
que vai atrair o processo. Letra C. Firmar-se-á a competência pela prevenção nos outros casos. Né? Ah, Gueto, como assim, né? A prevenção? Em outros casos, na verdade, se tiver... Imagine, na verdade, que eu pratiquei 2 roubos em Porto Alegre, 2 roubos em Santa Maria, ou seja, gravidade igual, quantidade igual, aí prevalece o quê? O prevento. O juiz tomou conhecimento primeiro do fato, é que vai atrair os outros 2. Né? Essa é a regra aqui da letra C. Tá? Inciso 3º. No concurso de jurisdições de diversas categorias, predominará a de maior graduação. Tá? Não entendi, Gueto. Crime militar. Crime militar, com exceção dos crimes contra a vida, o homicídio, é julgado pela justiça militar. É uma justiça especializada, de maior graduação. Crime eleitoral. Crime eleitoral é julgado pela justiça estadual eleitoral, especializada para tratar de casos eleitorais. Ou seja, toda vez que eu tiver, na verdade, um choque entre diversas categorias, predominará sempre a da justiça, na verdade, especializada. Justiça federal e justiça estadual. A estadual atrai. A federal, desculpe, atrai. Porque a federal ela é mais graduada que a estadual. A militar é mais graduada que a estadual. A eleitoral é mais graduada que a estadual. Ou seja, toda vez que houver, na verdade, uma graduação especializada, é ela que vai fazer. A lógica é a mesma do júri, né? Se for para pensar nessas outras justiças, a lógica é a mesma do júri. O júri, por ser mais top, atrai, na verdade, os outros procedimentos para ele. Inciso 4. Né? No concurso entre a jurisdição comum e especial, prevalece aqui, né? A maior graduação é na questão, desculpe, da prerrogativa de função. Deixa eu puxar aqui, ó. Tá? Isso. Tá? Na verdade, a prevalência da justiça especial sobre a comum, quando eu falo no inciso 3º, vamos corrigir ali, ó. No concurso de jurisdições de diversas categorias, predominará de maior graduação. Entre justiça estadual e justiça federal, prevalecerá a justiça federal. No inciso 4, no concurso entre jurisdição comum e especial, prevalecerá a especial. No caso da comum e a especial, a militar e a eleitoral. Vamos dividir assim, eu misturei as duas, tá? Ó, estadual e federal são comuns, porém a federal é mais graduada. Estadual, militar e eleitoral são especiais. Essa aqui é comum, essa aqui são especiais. Tá? Aí deu a diferença dos dois. Entre estadual e federal prevalece a federal, entre a comum e a militar e a eleitoral prevalece a militar e a eleitoral. Pronto, aí fecha, na verdade, o inciso 4 ali do 78 que traz essa situação. Tá? Olha lá. A conexão, 79. A conexão e a continência importarão unidade de processo e julgamento. O papel da conexão e continência é juntar o processo. Salvo 1. No concurso entre a jurisdição comum e a militar. 2. No concurso entre a jurisdição comum e a do juiz de menores. Nunca vai poder trazer um policial militar para ser julgado comigo aqui com o Dr. Roque Cerutti. Nunca vou poder ser julgado com o Dr. Roque Cerutti uma pessoa menor de 18 anos. O menor de 18 é a vara da infância e juventude. O militar é justiça castrense. Fica lá em Florianópolis, no Fórum Eduardo Luz. Né? Quem conhece Floripa aqui, é do outro lado da avenida do Tribunal de Justiça. É a Avenida Álvaro, esqueci o nome completo agora, Álvaro alguma coisa, que é a avenida do Tribunal de Justiça. Certo? Você acessa o Tribunal de Justiça. Eu dou frente do tribunal aqui, eu vejo o tribunal à minha esquerda. À minha direita eu vejo o Marmitão, parece uma marmita, que é o Fórum da capital. Certo? E aí eu atravesso a avenida, atravesso uma praça, lá do outro lado tem um fórum chamado Eduardo Luz. Lá tem algumas varas também, mas aí lá funciona a vara militar, a justiça castrense. Ela é regionalizada, ela é estadual, ela é toda, né, unificada ali em Florianópolis. Toda em Florianópolis. Qualquer PM que cometa qualquer crime, salvo homicídio, é julgado lá em Florianópolis por essa justiça. Essa justiça, quando mudou a lei, que trouxe a competência para a justiça militar para tudo, os caras ficaram igual louco. A salinha deles era uma salinha pequenininha, cara. Era uma sala de audiência, né, normal, e uma salinha pequenininha, assim, de cartório. Daqui a pouco isso... Por quê? Porque julgava só Floripa. Daqui a pouco, na verdade, desembocou todo o estado para lá. Todo o estado para lá. Eu tenho processos com policiais militares aqui de Balneário e respondem na justiça castrense. Segunda-feira, inclusive, eles vão lá buscar uns bens que foram restituídos deles lá em Florianópolis. Então, essa figura aqui nunca vai poder ficar junto
comum e militar, comum e menores. Parágrafo 1º. Cessará, em qualquer caso, a unidade do processo, se em relação a algum corréu sobrevier o caso previsto no artigo 152. Abre lá o 152 do CPP. Vê se não fala dos incidentes. Traz a figura dos incidentes, na verdade. 152 do CPP. Lê para mim quem tiver aí. Se verificar que a doença mental sobreveio, a infração do processo continuará suspenso até que o avisado se restabeleça, observado o parágrafo 2º do artigo 99. Fechou. O que ele está falando ali? Está falando do incidente de sanidade mental. O incidente de sanidade mental, a gente vai estudar um pouco mais para frente, tá? Eu não vou explicar agora com detalhes, mas só para vocês terem uma ideia. A pessoa pode ser louca, vou usar o termo assim para ficar mais fácil, né? Louca na hora do crime. A pessoa pode ser boa na hora do crime, mas enlouquecer durante o processo. E a pessoa pode ser boa na hora do crime, boa na hora do processo e enlouquecer na hora de cumprir a pena. Né? Você pode ficar maluco em 3 etapas. Né? Todo mundo quer ser maluco na hora do crime. Porque se eu sou maluco na hora do crime, eu sou inimputável. Oh, que maravilha, eu recebo internação no hospital psiquiátrico e não vou para cadeia. Mas, muitas vezes, o perito diz, não, tu é sã, tu sabe o que está fazendo, vai responder o processo. Aí a pessoa surta no curso do processo. Se ela surtar no curso do processo, volta a fita aqui, ó. Cessará, em qualquer caso, a unidade do processo, foi juntado. Mas ela vai cessar essa unidade se em relação a um corréu sobrevier a doença mental. Por quê? Porque eu estou respondendo o processo contigo. Aí, no meio do processo, eu enlouqueço. O que você acabou de ler para nós? Que se eu enlouquecer, suspende o processo. Peraí, mas suspende o teu também? Não, não, não. Aí o juiz vai fazer o quê? Cindir os autos e vai dizer o seguinte, o teu continua, porque você está sã, e o do Rigueto suspenso. Exemplo prático. Eu tenho um cliente, Itajaí, servidor público, era secretário de questão de meio ambiente, há bastante tempo já. E deflagraram uma operação lá de fraude, para variar, né, no meio de questões ambientais. E ele achou errado, ele falou assim, ó, porque ele falou, eu não fiz, as pessoas faziam falcatrua. Ele falou, as pessoas às vezes, o meu superior mandava eu assinar documentos dizendo que era para sobrevivência do meu cargo, porque senão eu não podia ficar ali, que eram licenças ambientais irregulares, assim por diante. Inclusive, no finalzinho da gestão dele, o servidor lá, o superior dele, promoveu ele. Mas promoveu ele só no papel. Ó, agora tu vai ser chefe do setor. Antes tu era um responsável. Agora tu vai ser chefe. Vai ganhar mais. Oh, que legal, tal. Só que é o seguinte, isso é só para te ajudar no currículo, cara. Como assim me ajudar no currículo? Isso, ó, o teu salário vai aumentar 5 mil. Mas esses 5 mil eu quero que tu pague pro Davi. Ah, mas quem é o Davi? É o meu irmão. E eu preciso que ele dê uma ajuda para ele. Então vai aumentar o teu salário de 10 para 15, só que tu vai continuar ganhando 10. Os 5 tu pega e deposita pro Davi. E aí eu te dou o cargo de chefe, que ele vai contar no teu currículo. Porra, tu foi chefe do departamento. Tá vendo que massa? E ele falou, porra, mas eu não acho legal tal. Isso, é o funcionário fantasma. Né? Ah, eu não quero tal. Ah, não, é a rachadinha, é aqueles bolos que a gente vê acontecer toda hora. Aí o que acontece? Aí ele resolveu denunciar. Quando ele resolveu denunciar, porra, o escritório dele foi alvo de disparo de arma de fogo. Jogava um coquetel molotov, aquelas coisas que explodem, sai fogo, pega fogo. O cara despirocou. Perdeu a caixa preta, se enfiou em medicamento, tarja preta e álcool. Tá? Hoje, o processo dele está suspenso. Corre contra os outros que ele denunciou, mas ele estava no rolo. O dele está suspenso, certo? Porque ele não tem condições. Ele liga para mim de vez em quando. Eu estou no processo. Chapadaço, assim, eu não sei se é de... Eu acho que é de medicamento com álcool, né? Ficou internado umas 200 vezes em clínica psiquiátrica. E não era, tá? Só para você ter uma ideia. O gurizão fez terceirão comigo. Era tranquilo, era normal. Quando estava lá no 2º grau, lá no ensino médio. Era normal. Certo? Terminou, fez biologia, eu vim para o direito, e aí se tornou biólogo, aí foi começar a trabalhar em particular, depois em órgãos públicos. E claro, se tu vê ele hoje, assim, ó, meu Deus, dá pena, sabe assim? Ó, mas daí aconteceu exatamente por causa disso. Ó, havia uma união, seja por conexão ou continência, união essa que foi separada em razão da doença mental do parágrafo 1º. Tá? Parágrafo 2º. A unidade do processo
a unidade do processo, não importará a do julgamento, se houver corréu foragido que não possa ser julgado à revelia ou ocorrer a hipótese do artigo 461. Esquece o 461. Pode riscar o 461 e escreve ali, ó, 366. 366. O que é isso, Rigueto? 366. 366 é o artigo, nós vamos estudar também para a nossa M3, é o artigo que fala sobre citação. Citação é o chamamento do réu ao processo. E a citação ela pode acontecer de várias formas. Pessoalmente, por hora certa ou por edital, que é o 366. Sabe, mas se eu sou citado por edital e não apareço, o que acontece? Suspende o teu processo. A lógica é a mesma do doente mental. Pensa comigo, nós aqui estamos sendo processados, só que eu sumi do mapa. Ninguém me acha. O promotor ofereceu denúncia contra todos nós aqui. Nós estamos no mesmo processo, porém, cadê o Rigueto? Está em local incerto e não sabido. Ninguém sabe onde está o Rigueto. Cinde o processo. Essa audiência, eu vou ter uma audiência agora em 2025, de um processo grave que aconteceu em Navegantes, onde envolve 4 réus. Ontem teve audiência para 3. Por quê? Porque o meu cliente tinha sumido do mapa. Então, foi cindido o do meu cliente. E quando eu cindo os autos, não volta mais. Cindiu, tu tens um número, o outro tem um outro número. Esse processo aqui fica suspenso esperando você aparecer. Esse aqui está andando. Esse teve audiência ontem. O meu cliente apareceu. Eu apresentei a defesa dele e o juiz marcou a audiência para 2025. Ou seja, eu assisti a audiência de ontem para ver qual é a produção da prova que ia ter. Já falei para o meu cliente, ó, fica tranquilo. Foi boa. Foi boa? Não, foi boa. Espero que não volte aqui. A ideia qual que é minha? É chegar no dia da audiência aqui e dizer assim, excelência, eu gostaria de fazer o uso da prova emprestada. O que é prova emprestada? Por que eu vou ouvir de novo o Davi e o Gabriel se eles já deram depoimento sobre o fato e para mim não falaram nada de bom, nada que prejudicasse? Eu quero a prova emprestada deles. Eu não quero correr o risco do Davi e o Gabriel aparecerem na audiência de 2025 e falar, não, sim, esse aqui eu conheço, criminoso, bandido e tal, e apontar o meu cliente. Eu vou querer apostar, claro, vai depender do parecer do promotor, vai depender, na verdade, né? Se ele vai. Geralmente eles aproveitam, porque é uma questão de economia processual. Já foi ouvido. Já foi questionado pelo promotor, pelo juiz sobre aquele fato. Então, o parágrafo 2º tem a mesma regra da doença mental. Cinde os autos. Diga. Suspende o prazo prescricional também. Isso aí. Suspende o processo e o prazo prescricional. Aí a gente vai ver, na hora que a gente for falar da citação, ele tem uma regrinha, tem uma súmula do STJ que regula. Antigamente ficava suspenso ad eternum. Né? Hoje não pode mais, na verdade. Hoje não suspende mais ad eternum. Hoje, na verdade, fica... Deixa eu só colocar aqui. Hoje, na verdade, fica suspenso por um período que a lei determina. Né? Então, eu fiz um pedido... Depois eu conto de novo com detalhe, mas eu fiz um pedido há uns 2 meses atrás, um processo, o uso da prescrição, num processo de estelionato suspenso pelo 366. Estava suspenso o prazo prescricional. O processo era de 2010, parece. Tá? Imagina, cara. 14 anos tramitando, aí eu fiz uns cálculos ali, peguei a súmula que dá um cálculo, não sei, excelência, não tem lógica. Está prescrito e tal. Não, é verdade, está prescrito. Pá, não tem o processo. A prescrição é massa, né? Porque tu não entra no mérito, não discute, resolve o teu problema. Então, ó, 78 traz as regras de competência ali quando você tem conflitos, né, entre comarcas e jurisdições, e o 79 é a questão da união e da separação dos processos no parágrafo 1º e 2º. Tá? O 80, desculpa, diz assim, ó, será facultativa a separação dos processos quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes, ou quando pelo excessivo número de acusados e para não lhe prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a separação. Vamos tentar dar esse exemplo prático aqui da separação facultativa, tá? Primeiro, as infrações foram praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes. Cabe ao juiz. Mas como assim, Migueto? Circunstâncias praticadas em lugar diferentes? Sei lá, um crime que aconteceu em Itajaí, um crime que aconteceu, deu continuidade em Balneário. Momentos e lugares diferentes. Ainda que eles estejam conexos, a produção da prova precisa ser feita em Itajaí, a produção da prova precisa ser feita em Balneário, e vai ser difícil eu juntar. O juiz pode entender por bem fazer essa cisão? Pode. A ideia é a união.
conexão ou continência, mas ele pode fazer uma cisão caso ocorra isso. Segundo exemplo, tá? Quando pelo excessivo número de acusados, para não prolongar a prisão preventiva. Isso é batata. Esse aqui é batata, acontece. Tá? Operação Highlander de Itajaí. Operação de tráfico de drogas internacional envolvendo Alemanha, Holanda, tal. 30 e poucas pessoas presas. 30 e poucas pessoas presas. Tá? O juiz, na verdade, o Ministério Público ofereceu a denúncia contra os 35 numa denúncia só. Tá? O juiz resolveu, na verdade, manter o processo, tá, com as 35 pessoas. Nós vamos ter 190 testemunhas para serem ouvidas. Tá? Com fatos, na verdade, assim, a denúncia narra fato 1, fato 2, fato 3, fato 18, fato 21. Cara, não precisava. Por exemplo, assim, a gente acompanhou uma audiência, as audiências, só para ter uma ideia, tivemos 2 audiências até agora. Tá? São 190 pessoas para serem ouvidas. 2 audiências. Nessas 2 audiências, a gente ouviu um policial federal e outro policial federal. Só. Vai ter mais agora, no final de novembro. Começou que horas? 1h30 da tarde. Terminou 7h30 da noite essa daqui. Essa aqui terminou 6 e pouco. Tá? Detalhe, esse daqui, eu assisti a audiência inteira, ele não falou uma vírgula do meu cliente. Por quê? Porque ele estava só ligado nas operações da Holanda, da Alemanha. Meu cliente não tem nada a ver com a Holanda e a Alemanha. Meu cliente tem a ver com Itajaí. E no segundo dia ele fala um pouquinho do meu cliente, mas logo depois ele já desvirtua e começa a falar das operações de tráfico no porto. Cara, que massa, que é a cabeça das pessoas, né? Mas tá todo mundo solto. Não, daí o que aconteceu? O processo com 35 presos, né? E essa complexidade toda levou uma enorme demora da fase policial. Aí eu pedi para o juiz, solta meu cliente. O juiz diz, não, gravidade, mantém ele preso. Fui para o TRF4, Porto Alegre, solta meu cliente. TRF, não, mantém preso, complexidade. Fui para o STJ, solta meu cliente. O ministro Rogério Schetti falou, tá certo. Teu cliente não tem que ficar esperando, na verdade, a conclusão da investigação que está extrapolando todos os limites. Solte o teu cliente. E soltou o meu cliente. Quando ele soltou, os advogados tudo falaram, tem essa decisão aqui que eu quero usar. Se chama, na verdade, efeito extensivo. Aí eles fizeram o quê? Pediram para que aplicasse essa decisão dele para os outros. Só que essa decisão só pode ser aplicada para os outros nos requisitos objetivos do processo. Então, por exemplo, assim, caberia para você? Caberia, mas tu é multireincidente. Meu cliente é primário, tu é multireincidente. Então, embora aplique para você, não aplico. E o ministro Rogério Schetti começou a dizer, solta ela não, solta ela não. E começou a dar as decisões. Então, aí hoje, na verdade, tinha a audiência que a gente fez semana passada, devia ter uns 4 presos só, dos 35, o restante tudo em casa. Ou com tornozeleira, ou com, né? É uma tristeza. Vamos para pensar. É igual dar doce para criança e depois tirar, né, cara? O cara foi preso. Aí ganhou liberdade. Está de tornozeleira. Aí, Gueto, mas pelo menos está em casa. Mas a sentença vai sair. A pena não vai ser baixa. 35 pessoas daqui que saem capaz de prescrever Não, isso. pode ser, mas depende. São crimes graves. Tipo, só a organização criminosa prescreve em 16 anos. Você entende? Assim, é difícil que aconteça. Nossa, mas um julgamento ia ser distribuído para outras varas, né? Não ia ficar só não digo nem em outras varas, sabe assim, porque o que acontece? A lógica da cabeça do Ministério Público, do juiz, é de que a deflagração da ocorrência foi assim, tipo, a Alemanha. Aí a Alemanha pegaram uma conexão que tinha com a Holanda, que pegaram uma conexão que tinha com o Porto Itajaí, que pegaram entendeu? Eles foram, uma coisa foi ligando na outra. Conexão ou continência foi ligando uma na outra. E aí o juiz prevento que deu da Alemanha é o prevento para pegar o da Holanda, para pegar o de Itajaí, para pegar todos. Só que eu volto a dizer, ele podia fazer a separação facultativa aqui, ó, para não prolongar a prisão preventiva, ou por um outro motivo relevante que ele reputasse. Ele podia dizer, olha, sim dos autos. Olha o processo do homicídio do engenheiro. Um crime era o atirador. O outro processo era o cara que contratou. O outro processo, tá vendo? O outro processo lá são os empresários. Por que ele cindiu tudo? Porque ele falou, não dá para fazer um bolo só. Né? Ele cindiu para explicar cada uma das atuações. Só que é facultativo, né? Eu já fiz audiência em Itajaí com a hoje aposentada, desembargadora aposentada, a doutora Marli Mosman. A doutora Marli Mosman era o terror da advocacia. Ela era linha dura, uma senhora de idade, cabelão cheio de laque, assim um cabelo da Playmobil, né? E, meu Deus, cara, a mulher, assim, ó, os processos dela levavam 60 dias, ela dava sentença. Tá? Caneteava todo mundo, tudo pena pesada, tá? E uma vez pegou, acho que foi um caminhão de mudança, foram umas 20 e poucas pessoas presas por tráfico, foi levado dentro de um caminhão de mudança para a Polícia Civil.
tá? Porque não tinham onde levar, pegaram o caminhão de mudança, né, lá, tipo, aquela coisa de mostrar o distintivo, né? Toda a polícia, deram o caminhão de mudança, botaram os presos tudo no caminhão de mudança no baú e levaram para a delegacia. Ela fez audiência una. Ela fez uma audiência, um processo só. A audiência aconteceu no plenário do júri de Itajaí. Estavam todos os réus presos lá, os advogados, mas quando junta muito advogado, meu Deus. Esse processo que eu estou fazendo, da Operação Highlander, eu estou fazendo com o Auri Lopes. O Auri Lopes é advogado de um dos acusados, né? Tá lascado. A gente até falou, falei, Auri do céu, cara, ele está tentando desconstruir um negócio chamado cadeia de custódia, né? Que a prova está aqui no local do crime, tem que ser protegida essa prova até a hora que ela for realizada. Só que é difícil. A gente ele fez um monte de pergunta inteligente, assim, mas é difícil conseguir quebrar a cadeia de custódia, né? Então, tá? Então, o 80 fala da faculdade aí, né, de separar os processos em si. O 81 diz assim, ó, verificada a reunião dos processos por conexão ou continência, ainda que no processo de sua competência própria, venha o juiz ou tribunal a proferir sentença absolutória ou que desclassifique a infração para outra que não se inclua na sua competência, continuará competente em relação aos demais processos. Peraí, não entendi. Verificada a reunião dos processos por conexão ou continência. Fechou. Nós temos uma reunião de processos por conexão e continência. Ainda que no processo da sua competência própria, ou seja, né, do juiz ali, venha o juiz ou o tribunal a proferir uma sentença absolutória ou que desclassifique a infração para outro de sua competência, ele continuará competente em relação aos demais processos. Beleza. Vamos pensar o seguinte. Vou tentar entender um exemplo aqui desse 81. Tá? Eu tenho operação, vamos colocar um exemplo aqui, operação Patrola. Operação Patrola é aquela que foi desencadeada aqui em Santa Catarina e que envolve prefeituras com uma empresa que vende máquinas pesadas, tratores. O que essa empresa fazia? Segundo a Operação Patrola, a denúncia. A empresa vinha e dizia, ei, compra esse trator meu aqui, que daí eu te dou um por fora. Tá, mas como é que eu vou fazer? Tem que fazer licitação. Coloca na tua licitação que o trator tem que ter GPS e uma roda verde. Estou chutando aqui. E uma roda verde. Só o meu trator tem GPS e uma roda verde. Ele fazia a licitação, as pessoas nem participavam, porque não tinha aquele requisito, eu participava e ganhava. O meu trator, que custava 190, saía por 230. O município pagava 230 e eu dava uma beiradinha para esse prefeito. Eu dava uma beiradinha para o prefeito. E assim foi indo. O que aconteceu? Na verdade, deflagraram-se diversas ações. Se for parar para pensar, elas são conexas. Só que não tinha como ele fazer Presidente Getúlio, Rio do Sul, Rio do Oeste, Rio dos Cedros, Vitimarsum, toda aquela região ali, Chapecó, Caçador, não tinha como fazer. Então, o que o juiz fez? O juiz prevento é o juiz de Tangará. Não sei se vocês conhecem. É uma cidade desse tamanho, assim, engatou a segunda, a cidade primeira, como diz assim, engatou a segunda, passou. Né? E tão pequena que ela é. Uma comarca vara única. Tá? É o juiz de Tangará, ele é o prevento. Ele se lascou, porque toda a Operação Patrola caiu para ele. O que ele diz? Ele tem lá 50 processos. Então, ó, verificada a reunião de processos por conexão continência, ainda que no processo de sua competência própria venha o juiz a proferir uma sentença absolutória ou desclassifique a infração para outra que não se inclua da sua competência, continuará competente em relação aos demais processos. Então, ainda que eu diga, absolvo o prefeito de Balneário Camboriú da Operação Patrola, não significa, na verdade, que eu vinculo essa decisão ao prefeito de Itajaí e muito menos que eu deixe de ser competente. Eu absolvi você ou eu desclassifiquei você para outro juiz, eu permaneço competente para os demais. Ponto. O exemplo seria esse. Com uma exceção. Olha o parágrafo único. Reconhecida inicialmente ao júri a competência por conexão ou continência, o juiz, se vier a desclassificar a infração, ou impronunciar, ou absolver o acusado, de maneira que exclua a competência do júri, remeterá o processo ao juízo competente. Tá, já vou ler o 82 aqui, já volto. Se, não obstante a conexão ou continência, forem instaurados processos diferentes, a autoridade de jurisdição prevalente deverá avocar os processos que correm perante outros juízes, salvo se já estiverem com sentença definitiva. Nesse caso, a unidade do processo só se dará ulteriormente para o efeito de soma das penas. Depois eu vejo a parte, então, final do 82.
Ou seja, olha só, toda vez, na verdade, que houver... O 81, desculpa, parágrafo único, ele sofre uma alteração na prática, na redação. Tá? Porque o que acontece? Lembra que eu falei para vocês na semana passada, quando eu estava falando do júri, que o júri tem duas decisões. A primeira decisão se divide em 4. Pronúncia, absolvição sumária, impronúncia e desclassificação. Se ele pronunciar, ele manda você a júri. Fechou? Mas se ele absolver sumariamente, se ele impronunciar ou se ele desclassificar, antes de mandar a júri, ele já manda para o juiz competente. Então, vamos dar um exemplo. Eu estou sendo acusado de homicídio qualificado, homicídio doloso. Eu já falei esse exemplo aqui. Peguei a arma, apontei para ele, atirei nele. Essa é a denúncia. Com ânimos necandi, eu atirei nele. Durante toda a colheita da prova, o juiz percebeu que não era um crime doloso contra a vida. Que, na verdade, eu não apontei a arma para ele e atirei. Eu estava limpando a arma quando acidentalmente ela disparou. Ou seja, fui negligente, imprudente ou imperito, crime culposo, e tirei a vida dele. Só não é doloso contra a vida. Se não é doloso contra a vida, não é o Roque Cerutti. O que o Roque diz? Tendo em vista a desclassificação por um crime, remeta-se os autos ao juiz que o seja. Ele tem que remeter os autos para a doutora Nayana, por exemplo, da segunda vara. Por quê? Porque ele não é mais competente para julgar crimes que não sejam dolosos contra a vida. Então, reconhecida inicialmente a competência por conexão ou continência, o juiz, se vier a desclassificar a infração, ou impronunciar ou absolver o acusado, essa parte aqui não existe mais, tá? Esse impronunciar ou absolver o acusado, se quiser riscar, ela não tem mais, tá? É reconhecida inicialmente ao júri a competência por conexão ou continência, se o juiz vier a desclassificar a infração, de maneira que exclua a competência do júri, remeterá o processo ao juízo competente. Desclassifiquei, não é mais doloso, então passa para o juiz competente. Agora eu quero que você faça uma anotação extra aqui, que não está no 81. Eu já falei na semana passada. Se eu for a júri e a desclassificação acontecer no júri, pelos jurados, o próprio juiz do júri julga. Olha que loucura, eu vou dar o mesmo exemplo do Roque. No primeiro exemplo, o Roque desclassificou antes de mandar a júri. Devolveu o processo, mandou para a doutora Nayana. No segundo exemplo, o Roque pronunciou. O Roque mandou a júri. Durante o júri, perguntado para os jurados disseram, não, foi culposo. A mesma coisa aconteceu. Agora o Roque julga. Por que agora o Roque julga? Por uma questão de economia processual. Se chama prorrogação de competência. Então, volta a fita aqui. Se a desclassificação acontecer no júri, o juiz presidente terá sua competência prorrogada. Ou seja, ele mesmo é que vai fazer o julgamento. Certo? Fala, Amanda. Vamos ver. Quer abrir o áudio aí para falar? Qual parte do parágrafo? Ah, tá, fechou. Qual parte do parágrafo não tem mais? Aquela parte que escreve ali, impronunciar ou absolver o acusado. Porque o que acontece hoje, né? Antigamente, essa redação é antiga, né? Impronunciar cabia um outro recurso, absolver o acusado, cabia uma outra situação. Hoje, na verdade, o que importa para nós é assim, se o juiz desclassificar a conduta, né? Ou, até vamos colocar assim, vamos imaginar que tivesse que daí não vai acontecer na sala de audiência, só vai acontecer a desclassificação. Por isso que eu digo que a impronúncia e a absolvição ela cai fora. Porque só vai acontecer a desclassificação. O que pode acontecer é, por exemplo, assim, vamos pensar, eu tenho um homicídio e um porte de arma. Eu vou a júri e vocês me absolvem do homicídio. Se vocês que são os jurados decidem sobre o homicídio, vocês me absolveram. Acabou a competência do júri. Tá, mas e o porte de arma? O juiz que está ali vai julgar. É o mesmo Roque que vai julgar no plenário do júri. Por isso que eu estou dizendo assim, essa impronúncia, essa absolvição não acontece mais na primeira fase. Na primeira fase, na verdade, ou ele vai desclassificar, ou ele vai
pronunciar que ele vai mandar a júri, ou ele vai pôr fim ao processo, em pronunciando ou absolvendo sumariamente. Ele não vai remeter para ninguém. Se ele disser, não, acho que não foi o Rigueto, em pronuncio, acabou o processo. Não foi o Rigueto, absolvo, acabou o processo. Foi o Rigueto, mas foi culposo, remete para outro juiz. Foi o Rigueto e foi doloso, vou a júri. É assim. Então, só vai passar para outro juiz se ele desclassificar. E aí, se ele desclassificar e mandar para outro juiz, beleza. Agora, se ele pronunciar e eu for a júri, tudo que acontecer dentro do júri, sempre pense assim, ó. Começou 9 horas da manhã, já são meia-noite, eu estou no júri aqui agora. E vocês acabaram de dizer que eu devo ser absolvido do crime. Olha o caso que eu dei agora há pouco, né? O exemplo que eu dei anterior, do resultado diverso do pretendido lá, do engenheiro. No final do júri, os jurados disseram que o meu cliente não quis praticar o homicídio, sim um crime menor. O crime menor não era de competência da juíza. Porque não é do júri. O que ela faz? Não, ela julga, estava no júri. Tá vendo? É como ela estava no júri, ela faz o quê? Tá bom? Então, encerro agora aqui a sessão do júri, peço que vocês me aguardem, porque eu vou proferir a sentença. Aí ela vai lá dentro, aí ela teve que montar a sentença, fazer a dosimetria. Daí o que ela fez, né? Ela falou que por tantos votos os jurados reconheceram a desclassificação lá no plenário para outro crime. E aí ela fez a dosimetria e disse, então agora todo mundo de pé, vou fazer a leitura da sentença. E leu a sentença de um crime que não era de competência dos jurados. Certo? E isso, porque, isso dizendo, pensa que a gente está meia-noite aqui. Aí já imaginou acabar o júri agora meia-noite e daí o pessoal pergunta, e aí o que deu? Ah, não sei, né? Vou remeter para o outro juiz, ele vai analisar. Não, já colhi toda a prova. Né? Por isso que eu digo, quem pode o mais, pode o menos. Se eu podia julgar um crime contra a vida, eu posso julgar um crime contra a liberdade pessoal ou liberdade individual. Né? Inclusive, não esqueçam, né, da modificação para a prova da ordem, da inclusão do 121A, hoje, né, do feminicídio, agora com 20 a 40 anos de reclusão. Né? E não concordo muito. Tá? Eu não concordo. Eu acho não com a questão da criação do crime, nem muito menos com a questão da pena. Eu acho que o crime e a pena são condizentes. Eu não concordo com a prática. As pessoas misturam, as pessoas não sabem fazer a interpretação, e as pessoas, quando eu falo aqui, eu falo operador do direito, tá? Porque feminicídio, na prática, não estou falando do espírito da lei, na prática é matar a mulher. Ponto. Quer dizer, se eu tiver uma discussão com ela por qualquer idiotice e der um tiro nela, eu matei porque ela era mulher. Eu vou pegar um feminicídio. Mas eu não matei por razão dela ser mulher. Eu não matei por menosprezar a condição de mulher. Eu não matei... Entendeu? Quando ainda acontece no âmbito... Até às vezes no âmbito familiar eu não consigo entender. Porque às vezes assim, matei minha mulher porque ela me traiu. Mas não por ela ser mulher. Essa é a dificuldade subjetiva do feminicídio, né? Porque você pratica violência doméstica contra a mulher pela condição de mulher, pelo gênero feminino. Cara, muitos crimes... Eu digo assim, que isso vai acontecer, claro que vai existir o feminicídio de verdade. Aquele que eu mato porque, assim, né? Mulher nasceu para esquentar a barriga no fogão e esfriar no tanque. O negócio é fazer filho, cuidar de filho, não tem que trabalhar. Esse posicionamento machista menospreza a mulher, diminui, pronto, aí eu mato porque não fez meu café certo, sei lá, uma loucura assim, né? Aí eu tenho uma situação. Agora, quantos outros procedimentos você tem com mortes de mulheres que, na minha concepção, eu não estou dizendo nem que seria homicídio simples, eu estou dizendo que seria homicídio qualificado. Qualificado por um motivo fútil, por um motivo torpe, mas não feminicídio. Que nem briga de trânsito quando matam a mulher, que eles falam que matou porque era mulher. Isso! Uma briga de trânsito, um exemplo clássico, matou a mulher. Porque é feminicídio. Porra, feminicídio nada, eu matei porque a gente discutiu e, sei lá, entendeu? Às vezes a intenção do agente é outra, né? Não fica claro a intenção de diminuir a mulher. Só que o legislador entende errado e acaba, na verdade, colocando isso na prática em si. Bom, então, fechando o 82 aqui, que trata daí das competências da conexão e continência, o 82 diz, né? Então, se, não obstante a conexão ou continência, forem instaurados processos diferentes, ou seja, né, não observaram a conexão e continência, acabaram instaurando processos diferentes, a autoridade de jurisdição prevalente, ou seja, aquela que é a preventa, aquela que é a maior, que tem mais crimes, mais graves, assim por diante, ela deverá avocar os processos que correm perante os outros juízes, salvo se já estiverem com sentença definitiva. É a súmula 235. Né? Sim?
Isso. Ou seja, a súmula 235 fala, na verdade, que você deve, né, vai criar essa situação aqui. Então, o que vai acontecer? Você vai pedir para avocar os autos, salvo se já tiver sentença, e aí tem um ponto ali, ó. Neste caso, a unidade dos processos só se dará ulteriormente, ou seja, depois, para o efeito de soma ou unificação de penas. Esse aqui é um detalhe assim, ó. Vocês vão trabalhar lá no 10º período. Todo o processo começa lá no inquérito policial, denúncia, né, vem a ação penal, vem a sentença, duplo grau de jurisdição, que são os recursos, até o trânsito em julgado. Trânsito em julgado, se eu sou condenado, gera uma execução penal. Outro processo. Esse aqui é o processo de conhecimento. Esse aqui é o processo de execução. Só que pense comigo, imagine que eu sou um cara multireincidente. Eu tenho vários processos de conhecimento que desembocam em várias sentenças, vários recursos, vários trânsitos em julgado. Consequentemente, abrem-se várias execuções penais. Só que eu não posso ter uma execução penal em Itajaí, uma em Balneário, uma em Maceió, uma no Rio de Janeiro. Como é que eu vou cumprir essas penas? Então, o que acontece? Eles unificam a execução penal, tem uma regra de competência diferente. A execução penal é assim, ó, sabe aquele ditado, onde a vaca vai, o boi vai atrás? Aonde o preso for, o PEC vai atrás. O PEC é o processo de execução criminal, o PEC vai atrás. Ah, o preso está na Caanduva, o PEC está em Itajaí. O preso foi transferido para São Pedro de Alcântara, o PEC foi para São José. Ah, agora o preso está na capital, foi para Floripa. Ah, agora o PEC foi para... O cara está em Itapema, foi para a UPA de Itapema, foi para Itapema. Ó, aonde o preso for, o PEC vai atrás. Então, se eu tiver várias condenações, eu vou somando, vou juntando todos os PECs, fica tudo empilhado, assim, os PECs, presos com grampo, quando ele era físico, né? Hoje eles ficam numa árvore do EPROC toda junta, e o primeiro deles tem uma decisão, dizendo, olha, tendo em vista que tem o PEC 1, PEC 2, PEC 3, PEC 4, PEC 5, PEC 6, PEC 7, eu unifiquei a pena deles todos e deu 20 anos de cadeia. Então, a partir de agora, a progressão é pautada nessa pena aqui. Aí ele fica tudo pensado e vai calculando. Então, é o que ele está dizendo no finalzinho do 82, né? Que se houver uma sentença já definitiva em alguns processos que eu estou avocando, então espera, não me traz porque eu não posso juntar processo já definitivo. Espera para depois somar as penas do cliente para ele poder cumprir. Certo? Captaram a informação? Deu tranquilo aí? Deu para entender essa parte de conexão e continência? Galera que está em casa também? Né? Se der para garantir aí, me informar aí se deu tudo certo, coloca no chat aí só se está tudo ok, tá? Para a gente ir avançando. Beleza. A Amanda, eu acho que é só a Amanda que está participando da aula, hein? Ah, não, a Gabriela Maceno também. A Beatriz, Diogo, agora todo mundo aí, né? Só tava a Amanda fazendo pergunta, fazendo observação no chat aqui. Show de bola, valeu. Então tá. Então, olha só. A gente fecha a regra de conexão e continência. Principais dicas que eu vou passar para vocês, né? Preste atenção naquelas nomenclaturas que eu usei com vocês antes ali, tá? Da classificação doutrinária das conexões intersubjetivas, objetivas, instrumental, probatória, todas essas classificações que a gente trouxe, tá? Que vem para a prova, obviamente, aí da semana que vem. Bom, passamos, na verdade, para a competência pela prerrogativa de função, que vai do 84 ao 87, e depois as exposições gerais do 88 ao 91. Vou fazer a leitura também aqui, né, desses artigos, e daí vou entrando, obviamente, aqui na parte doutrinária, no que se refere aí à chamada prerrogativa de função. Olha só, 84. A competência pela prerrogativa de função é do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, dos Tribunais Regionais Federais e Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, relativamente às pessoas que devam responder perante eles por crimes comuns e de responsabilidade. Eu vou dar alguns conceitos para vocês anotarem. 85. Nos processos por crimes contra a honra, em que forem querelantes as pessoas que a Constituição sujeita à jurisdição do STF e dos tribunais de apelação, nem existe esse nome mais, é Tribunal de Justiça, tá? Àqueles ou a estes caberá o julgamento quando oposta e admitida a exceção da verdade. Já vou explicar. Artigo 86. Ao Supremo Tribunal Federal competirá privativamente processar e julgar os seus ministros nos crimes comuns, os ministros de Estado, salvo nos crimes conexos com o do presidente da República, o Procurador-Geral da República, os desembargadores dos tribunais de justiça, os ministros do Tribunal de Contas, os embaixadores e ministros diplomáticos nos crimes comuns de responsabilidade.
E o artigo 87 diz que competirá originariamente aos tribunais de justiça o julgamento dos governadores ou interventores nos estados ou territórios e prefeito do Distrito Federal, seus respectivos secretários e chefes de polícia, juízes de instância inferior e órgãos do Ministério Público. Bom, já volto para a leitura aqui, né, do artigo de novo para a gente analisar ali. Coloca um conceito para nós ali, nota um conceito para nós ali sobre essa competência por prerrogativa de função, tá? Quem dá esse conceito é o Tourinho Filho, depois tem o conceito do Auri Lopes, do Guilherme Souza Nutti, mas o do Tourinho Filho é curtinho e diz tudo, tá? Olha só, a competência por prerrogativa de função, a competência por prerrogativa de função consiste no poder que se concede. A competência por prerrogativa de função consiste no poder que se concede a certos órgãos superiores, da jurisdição, de processarem e julgarem determinadas pessoas. A competência por prerrogativa de função consiste no poder em que se concede a certos órgãos superiores da jurisdição de processarem e julgarem determinadas pessoas. A ideia, obviamente, né, pessoal, é de que a gente sempre parta, né, da estrutura normal do Poder Judiciário, né? Você ter a Polícia Civil, a Polícia Militar prevenindo, não dando certo a Polícia Civil reprimindo, preparando o território para o promotor denunciar, ou seja, no juiz de primeiro grau, a possibilidade de um duplo grau de jurisdição ao Tribunal de Justiça e ainda de buscar as instâncias especiais ao STJ e ao STF. Porém, o legislador criou essa situação, né, e disse, volto aqui agora ao artigo 84, para daí a gente ver as competências. Ele disse, olha, competência de prerrogativa de função vai ser direcionada ao STF, ao STJ, ao TRF e aos TJs. Ou seja, ele está dizendo que estes órgãos que seriam recursais vão ter competência de processo e julgamento. Lembra que o processo e julgamento deveria acontecer em balneário. TJ, TRF, STJ, STF deveria ser só para recurso. Mas eles disseram, não. 84 diz que a competência, por prerrogativa de função, é atribuída, obviamente, a esses órgãos em si. Aí eu vou mencionar algumas situações para vocês, que eu acho importante a gente avaliar, e depois a leitura, obviamente, de vocês também é necessária. Coloca assim, né? Ó, anota no teu caderno aí. STF. Tá? O STF. Aí anota do ladinho do STF. Artigo 102, inciso 1, letras B de bola e C de casa da Constituição Federal. Tá? Artigo 102, inciso 1, alíneas B e C da Constituição Federal. O que é isso, Miguel? É onde está escrito a competência do STF. Vou ler para vocês aqui. Compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente, a guarda da Constituição, o que não está acontecendo ultimamente, mas cabendo-lhe. Inciso 1, processar e julgar originariamente, ou seja, partindo dele, letra B, nas infrações penais comuns. Olha quem o STF julga: presidente da República, vice-presidente, membros do Congresso Nacional, seus próprios ministros e o Procurador-Geral da República, que é o chefe do Ministério Público Federal. Ei, vocês conseguem entender o porquê que o nosso Congresso só diz amém para Alexandre de Moraes? Compete ao STF, nas infrações penais comuns, julgar os membros do Congresso Nacional. Ou você acha que não tem rolo, né, no Congresso Nacional com os políticos? Cara, se a gente tem rolo de um prefeito de cidadezinha pequena, imagine com um deputado federal, com um senador, com emendas constitucionais, com valores vultuosos de gabinete. Infelizmente, eu não estou generalizando, mas tem rolo. Tem um monte de denúncia com mensalão e companhia limitada, gera, na verdade, um risco, gera
um sistema de, porra, você é julgado pelo STF, aí você viu que agora, né? O pessoal está sendo corajoso. A bancada da direita aprovou no Congresso Nacional hoje, na CNJ, um projeto de emenda constitucional que visa limitar os poderes do STF. E o Luiz Roberto Barroso disse, o que é um absurdo, só o Walter para concordar, né? Mas é um absurdo que o Luiz Roberto Barroso falou, certo, que se chegar a isso, a ser aprovado, eles vão julgar inconstitucional pelo STF. Como que um órgão do Poder Judiciário, que é o guardião da Constituição, vai julgar inconstitucional um posicionamento do congressista, do legislador, que nós votamos. Nós votamos nos caras lá, os caras foram lá, fizeram um projeto de emenda constitucional, por maioria foi aprovado, dentro dos preceitos que a Constituição determina. Uma vez aprovado, é a vontade do povo, porra. Aí o Luiz Roberto Barroso, ele deu uma decisão, não sei se chegaram a ver a entrevista dele, dizendo que se chegar, né, em outras palavras, se chegar lá vai ser declarado inconstitucional porque não se mexe em instituições que estão funcionando. Eu não sei de qual que ele está falando, né? Não deve ser do STF, e que estão fazendo o seu papel. Não sei. Parece até um certo tom de deboche, assim, um tom de ironia, né, na colocação, porque não sei se estão. Eu acabo acompanhando essa parte política assim que eu gosto, mas pô, os caras vão fazer um evento agora em Roma, não sei se chegaram a ver. Estão indo todos para Roma, né? Vão lá, junto com alguns ministros de Roma, tal, uns empresários, para trazer investimento no Brasil. O que o STF tem a ver com isso? Por que os caras não fazem isso em Brasília? Chama um investidor, porque só olha aqui, né? Não é nem por competência. Não, os caras vão para Roma. No mínimo, vão, na verdade, jantar num restaurante com 3 estrelas Michelin, ali em frente ao Coliseu, e assim eles vão aproveitando, né, cara? E, pô, tá pagando, né? Olha, tava falando com o professor ontem aqui, eu nem sei se aquela história do avião do Lula é verdade, aquela história que o avião deu pane e tal, porque às vezes é tão necessário expor isso para a população. Meu Deus, o avião tá ruim, né? Tem que trocar. Ele está falando de trocar esse avião desde que ele entrou, que ele voltou para o governo, para querer trocar o Aero Lula lá para... Tudo bem, é velho, né? Mas, pô, cara, quantos milhões vão trocar um avião daquele? Para Jange, para Nova York? Lasqueira, né, cara? Mas, então, assim, ó, há um risco aqui, né, nesse sentido. Então, a letra B fala, né, do presidente, do vice, membros do Congresso, ministros e procuradores da República. Procurador da República. E a letra C, nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os ministros de Estado. Primeiro, o que seriam os crimes de responsabilidade? Quem lembra o que é esse conceito de crime de responsabilidade? Infração comum e crime de responsabilidade. O que seria esse crime de responsabilidade? São aqueles, na verdade, que têm uma natureza meio administrativa. Por exemplo, a Dilma, quando fez as pedaladas fiscais, que foi objeto do impeachment, né? Uma responsabilidade administrativa decorrente do cargo. Então, aqui ele coloca assim, ó, vou processar os ministros de Estado, ministro da Educação, ministro da Saúde, ministro da Economia, né? Comandantes da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, ó, outra turma, na verdade, que está só batendo continência para a situação, membros dos tribunais superiores, do STJ, dos tribunais de conta da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente. Ou seja, o STF tem essas competências. Agora, anota lá. STJ, artigo 105, inciso 1, letra A da Constituição Federal. Tá? Aí olha só o pedido 105, inciso 1, letra A. Compete ao STJ, Superior Tribunal de Justiça, também chamado de Tribunal da Cidadania, processar e julgar originariamente nos crimes comuns os governadores dos estados e do Distrito Federal e nestes e nos de responsabilidade os desembargadores dos tribunais de justiça dos estados e do Distrito Federal, membros do Tribunal de Contas do Estado e do Distrito Federal, dos tribunais regionais federais, dos tribunais regionais eleitorais e do trabalho, membros dos conselhos ou tribunais de contas dos municípios e membros do Ministério Público da União que oficiem perante os tribunais. Ou seja, vamos colocar assim, né? O Lula seria julgado no STF, o Lira seria julgado no STF, esqueci o nome do procurador-geral lá, o chefe do MPF, julgado no STF. O Jorginho Melo é julgado no STJ. Competência do desembargador, do governador é no STJ.
O Leopoldo Brigman, desembargador do Tribunal de Santa Catarina, é julgado no STJ. Qualquer situação, na verdade, vai ser competência do STJ. Aí, olha só que interessante, antes da gente passar para os tribunais do Estado. A competência do STF, tá? Ela prevalece sobre qualquer outra, com exceção, né? Aliás, prevalece sobre qualquer outra, na verdade. Essa daqui não tem exceção, vai ter exceção é o STJ. Tá? A do STF prevalece sobre qualquer outra. Por exemplo, ó, prevalece sobre justiça eleitoral, justiça militar, não interessa. O STF é o top. O STJ prevalece sobre as outras, menos as competências do STF. Né? Por óbvio, né? Ele prevalece a todas as demais, menos a do STF. Agora, coloca lá, Tribunais de Justiça dos Estados. Ou pode colocar até um barra assim, né? TRF. Tribunais de Justiça dos Estados, barra TRF. Artigo 96, inciso 3. 96, inciso 3 da Constituição. E artigo 108, inciso 1, letra A, também da Constituição. O 96 fala do TJ, Tribunal de Justiça de Santa Catarina, né, dos estados. E o 108, 1A, fala do TRF, no caso o TRF 4, que seria, né, a nossa competência aqui em Porto Alegre. Tá? 96, 3 da Constituição é o TJ. 96, 3 da Constituição é o TJ. E o 108, 1 da letra A da Constituição é o TRF. Aí olha só o que diz lá. 96. Compete privativamente, inciso 3, aos tribunais de justiça julgar os juízes estaduais, bem como os membros do Ministério Público nos crimes comuns e de responsabilidade, ressalvada a competência da justiça eleitoral. Olha só, a única coisa, na verdade, que não é julgado pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina são os problemas eleitorais. Os problemas eleitorais são julgados pelo TRE Santa Catarina, que fica lá em Floripa. O Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina vai julgar os processos eleitorais. Agora, qualquer crime praticado por juízes ou promotores, né, são de competência do Tribunal de Justiça do Estado. Pra você ter uma ideia, não traz nem a exceção aqui dos crimes contra a vida. Significa que se um promotor ou um juiz cometer um crime contra a vida em qualquer unidade federativa do país, vai ser julgado no Tribunal de Justiça do Estado em que exerce as suas funções. Vão ser julgados aqui em Santa Catarina. É uma garantia, né, que eles têm enorme, obviamente, em relação a isso. Tá? E o artigo 108, 1A da Constituição, diz assim, ó, compete aos tribunais regionais federais, aí é o TRF, mesma coisa, só que agora no âmbito federal, né? Ó, processar e julgar juízes federais, no âmbito da sua jurisdição, né? Incluindo o da Justiça Militar e da Justiça do Trabalho. Olha que interessante. Um juiz do trabalho responde a um processo perante o TRF, né? Porque ele é considerado um juiz federal, né? Nos crimes comuns de responsabilidade e os membros do Ministério Público da União, que é o Ministério Público Federal, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. Tá? Coloca lá uma observação, tá? Para a gente poder caminhar para a reta final aqui das competências e daí falar das disposições finais. Coloca uma observação assim, ó, tá? O STJ, através da súmula 122, entende que prevalece a competência da Justiça Federal, abre parênteses, escreve TRF, face à Justiça Estadual, abre parênteses, TJ, para o julgamento de ambos. Em razão
do artigo 78, inciso 3 do CPP. Ó, eu vou lá no 78, inciso 3, só para a gente lembrar aqui, tá? Que no 78, inciso 3 diz assim, ó, na determinação da competência por conexão ao continente serão observadas as seguintes regras. Inciso 3, no concurso de jurisdições de diversas categorias, predominará a de maior graduação. O que eu estou explicando na súmula 122 aqui é o que o STJ pacificou, que entre TRF e TJ, TRF prevalece, ele tem uma graduação maior, tá? Essa é a regra em si. Depois, tá? Anota embaixo também ali, fazendo favor. Deputados estaduais e prefeitos vírgula, embora este último, ou seja, o prefeito, tenha disposição, no artigo 29, inciso 10 da Constituição Federal, deputados estaduais e prefeitos, vírgula, né, embora este último tenha disposição no artigo 29, inciso 10 da Constituição Federal, vírgula, dependem também de previsão nas constituições estaduais. Uhum. Cada estado tem a sua Constituição e a Constituição estadual é que vai, muitas vezes, regulamentar, principalmente no que se refere a deputado estadual. Qual é a prerrogativa de um deputado estadual da ALESC, né, da Assembleia Legislativa de Santa Catarina? Como é que ele vai ser julgado? Aí a Constituição estadual determina se vai ser julgado pelo juiz de primeiro grau, pelo Tribunal de Justiça e assim por diante. O prefeito também tem essa possibilidade, porém, o artigo 29, inciso 10 da Constituição diz, né, diz assim, o município reger-se-á por lei orgânica, votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias, e aprovado por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, que promulgará atendidos os princípios estabelecidos na Constituição do respectivo Estado e nos seguintes preceitos. Aí, inciso 10. Julgamento do prefeito perante o Tribunal de Justiça. Um prefeito hoje, aí aqui tem um detalhe interessante para a matéria aqui, que é uma decisão recente do STF. Tá? Aliás, não é uma decisão, é um processo que está no STF aguardando decisão. Olha só a dúvida. Eu sou prefeito de Balneário. Eu comprei a máquina da empresa superfaturada, certo? Só que eu comprei isso em 2010, quando veio vender. Superfaturei, peguei minha graninha. Em 2013, 2014, acabou meu mandato. Deflagraram a operação em 2015. Eu não sou mais prefeito. E aí? Eu sou julgado pelo juiz de Balneário ou eu sou julgado pelo Tribunal de Justiça? Porque o crime foi praticado enquanto eu era prefeito. Competência, Tribunal de Justiça. Porém, a deflagração da operação ocorreu depois que eu me deixei. Inclusive, não precisava nem deflagrar depois. Vamos imaginar o seguinte. Imagine que a deflagração tenha ocorrido enquanto eu era prefeito, mas eu deixei de ser prefeito. E aí? Continuaria no Tribunal de Justiça ou iria para o juiz de primeiro grau? Olha que loucura. Né? O processo da Operação Patrola está no juiz de Tangará. Juiz de primeiro grau. Porém, tem um julgado no STF, um processo no STF, que está dizendo o seguinte, já tem, inclusive, maioria dos ministros, eu estou acompanhando a votação, eu atuo no Patrola ali, eu sou obrigado a acompanhar, estou acompanhando a votação, e já formou maioria para dizer que a prerrogativa de função do prefeito, não só do prefeito, mas a prerrogativa de função prolonga-se mesmo depois de deixar a função. Os caras não são bobos, né, porra? Os caras não são bobos. O que vai acontecer? Atravessei uma petição para o juiz de Tangará dizendo eu quero a suspensão do processo. Né? Tem uma decisão, tem um processo tramitando no STF que repercute a nível nacional e se o STF decidir por maioria que a competência do TJ, o senhor é incompetente. E aí o senhor vai ter que remeter os autos para o Tribunal de Justiça e acabou. Então, suspendo o processo. Né? Eu estou esperando. O primeiro, são 2 processos que eu atuo. O primeiro ele já suspendeu. Já deu a decisão dizendo, na verdade, suspenda até o julgamento do processo do STF. Na hora que o STF decidir,
Por quê? Porque eu concordo. O segundo não deu tempo ainda. Está concluso para ele, mas não deu tempo. Qual é a questão do segundo desse processo? É que se ele continuar praticando os atos e o STF disser que ele não é competente, cara, ele só perdeu tempo e anulou todas as decisões. Porque daí a competência prerrogativa de função prevalece sobre as demais, então automaticamente vai. Não adiantaria de nada. Então é mais fácil, na verdade, ele suspender. E isso, a ideia, na verdade, do meu pedido de suspensão, porque não suspende o prazo prescricional agora. Então, minha ideia de pedir a suspensão foi justamente nesse sentido. Ei, segura aí, porque o STF vai analisar. Claro que o que vai acontecer? Eu vou rezar para o STF demorar. Se o STF demora, certo? Beleza. E mesmo que o STF não demore tanto, mas ele julgue que a competência prorroga, ele vai dizer, declina a competência para o Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça vai ter que ratificar ou retificar as decisões dele. E aí, marcos interruptivos da prescrição vão para o saco. E aí eu tenho a chance de livrar o cara de uma situação, né, dos prefeitos e os secretários de situações delicadas. Falhas, né? Falhas por isso que eu digo, a nulidade é feita para o réu, o processo penal é feito para o réu. Se a gente souber conduzir a coisa, e é óbvio que eles não vão... Porque, assim, ó, pense comigo, o que está em discussão no STF é se aquele que tem prerrogativa de função, ao deixar o cargo que lhe dava prerrogativa de função, se ele deve permanecer com ela ou não. Não está falando do prefeito. O STF não é bobo, pô. Ele vai... É aquele toma lá da cá. Tu deixou de ser deputado. Tu não quer, na verdade, ter prerrogativa? Não, eu quero ter prerrogativa, então eu vou prorrogar. É igual eles fazem as coisas absurdas que a gente vê aí, né? Aposentadoria vitalícia para ex-governador, que está prevista na nossa Constituição. Cara, é um absurdo. Na Constituição Estadual, um absurdo, né? Um absurdo, cara. Não, nada contra, assim, a pessoa. Vou dar o exemplo, porque o exemplo... Mas, por exemplo, o Leonel Pavan, que agora é prefeito de Camboriú. Cara, ele foi governador de Santa Catarina e recebe o salário até hoje. Assim, eu digo que é um descalabro, assim, financeiro, cara, né? Tipo, por quê? O governador tem direito a receber salário pro resto da vida. Um sócio meio idiota, assim, mas a Constituição foi dando. É o toma lá da cá. Eu arrego aqui, tu arrega ali e a gente se resolve. Né? Mas vamos fazer a reforma da Previdência. E aí, exatamente. Aí, olha só, para fechar aqui essa parte da prerrogativa de função, falamos do prefeito, então, tá? Anota para mim só a súmula 721 do STF. Tá? Olha só onde é que está a pegadinha de prova aqui. A súmula 721 do STF diz assim, ó, se quiserem anotar, a competência constitucional do Tribunal do Júri, a competência constitucional do Tribunal do Júri competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função. O foro por prerrogativa de função. Estabelecido exclusivamente pela Constituição Estadual. Eu vou explicar. A competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função, estabelecido exclusivamente pela Constituição Federal, pela Constituição Estadual, desculpa. Tá, volta a fita, tá? Volta a fita. Olha só. O Tribunal de Justiça dos Estados, de acordo com o artigo 96.3 da Constituição Federal, diz que vai julgar juízes e promotores em qualquer crime. Se um juiz ou um promotor matar alguém, ele não vai a júri. Ele é julgado pelo TJ de Santa Catarina. Peraí, mas por quê? Porque quem diz que a competência do TJ de Santa Catarina é a Constituição Federal. Então, nesse caso, a prerrogativa de função de ser juiz ou promotor passa por cima do Tribunal do Júri, que a Constituição diz. Agora, por exemplo, eu falei para você, o deputado estadual. O deputado estadual matou alguém. Ele vai para a júri. Mas por que ele vai para a júri? Porque a competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece sobre a prerrogativa de função quando ela é estabelecida exclusivamente pela Constituição Estadual. Como é a estadual que dá a competência do deputado estadual, consequentemente, o deputado iria
ao tribunal do júri. Certo? Então, do 84 ao 87, a figura da competência pela prerrogativa de função. E para fechar a nossa matéria, inclusive para a prova, tem as disposições especiais ali, vou ler rapidamente, do 88 ao 91, só para a gente ter uma ideia. Tá? Olha só, 88. No processo por crimes praticados fora do território brasileiro, será competente o juízo da capital do estado onde houver, por último, residido o acusado. Se este nunca tiver residido no Brasil, será competente o juízo da capital da República. Legal. Esse aqui é para discutir as questões internacionais, né? Um crime praticado fora do território nacional. Ah, mas por que, Gueto? Lembra, se você voltar lá no primeiro período, aqueles crimes que a gente tem a extraterritorialidade, né? Crimes praticados contra o presidente da República, fora do Brasil, crimes praticados contra brasileiro. Aí uma das condições, na verdade, né, por exemplo, contra o presidente, eu nem preciso fazer com que o cara entre no Brasil, mas contra um brasileiro, o criminoso tem que entrar no território nacional. Então, assim, aonde, na verdade, vai ser processado? Ou na capital da onde ele morou por último, e se ele nunca morou, em Brasília. 89. Os crimes cometidos em qualquer embarcação nas águas territoriais da República ou nos rios e lagos fronteiriços, bem como a bordo de embarcações nacionais em alto mar, serão processados e julgados pela justiça do primeiro porto brasileiro em que tocar a embarcação após o crime, ou quando se afastar do país, pela última que a houver tocado. Legal, né? Aí a Justiça Federal a competência. Tá? Então, o cara atracou no Porto de Itajaí, Justiça Federal. O cara saiu do Porto de Itajaí. Eu ia falar antes para vocês sobre aquele tráfico de drogas. Sabe como é que eles faziam o tráfico, esse pessoal, para a Alemanha e para a Holanda? Eles usavam o Porto de Itajaí e a droga era fixada no casco externo do navio. Mergulhador, cara, descia, botava no casco aqui do navio, ela viajava na água, chegava no porto lá do outro país, o mergulhador descia e tirava. Cara, se o cara pega uma inteligência dessa, para ser um CEO de uma empresa, ele decola a empresa, né? Que porra, vai ser inteligente assim na caixa branca. Como é que o cara conseguiu, entendeu? Um esquema para que ele colocasse ali, porque, claro, não está dentro do navio, ninguém vai olhar lá embaixo. Você é o mergulhador que colocou, aquele é o mergulhador que vai tirar, ou seja, só vocês sabem. E o navio, é loucura, né? Loucura total, cara. A ideia dos caras é incrível. Mas, artigo 90. Os crimes praticados a bordo de aeronave nacional, dentro do espaço correspondente ao território brasileiro, ou ao alto mar, ou a bordo de aeronaves estrangeiras dentro do espaço aéreo correspondente ao território nacional, serão processados e julgados pela Justiça da comarca em cujo território se verificar o pouso após o crime, ou pela comarca em que houver a partido a aeronave. A mesma regra do barco é a regra do avião, né? A diferença é o local. E 91. Quando incerta e não se determinar de acordo com as normas estabelecidas no artigo 89 e 90, a competência será afirmada pela prevenção. Ou seja, não sei exatamente o local ali, acho que foi do Porto de Itajaí, não, pode ter sido do Porto, não, acho que foi do Porto de São Francisco do Sul, não, acho que foi do Porto de Itapoá, ou Itajaí, ou Navegantes, tá vendo? Aí vai pela prevenção. A regra, na verdade, é que esses dois artigos, a competência acaba sendo direcionada para a Justiça Federal. Tá? A Justiça Federal, se você quiser tomar nota, ela tem uma competência chamada competência residual. Tá? A competência para julgar todos os processos, todos os crimes, tecnicamente, no Brasil, são da Justiça Estadual. Certo? Aí a competência a Justiça Federal, ela fica com uma competência residual. Ou seja, o que sobra vai para ela. Tá? O que sobra vai para ela. Claro, existe uma disposição. Onde é que está isso, Miguel? Artigo 109 da Constituição Federal. 109. Lá diz que a Justiça Federal vai julgar todos os processos que envolvam crimes que envolvam a União. Então, a falsificação de moeda, né? Crimes internacionais, interesse da União. Né? Beleza, agora, pode ver, é um limite sim, muito pequeno assim, de quantidade de crimes, entendeu? Diferente da estadual, que abarca praticamente todo o Código Penal. Em relação a... O ciber depende. Aí vai depender realmente da base. A gente tem, por exemplo, eu tenho caso na prática, tanto na federal quanto na estadual. Vai depender do tipo de crime, né? Praticado pelo meio virtual aí. Né? Mas tem também discussões hoje no STF sobre a questão de competência.
para saber se deve prevalecer a estadual, se deve prevalecer na federal. Claro, se houver choque, a federal prevalece. Mas eu não estou nem discutindo o choque ainda. Estou dizendo se, qual que é competente, aqui ou lá, né? Qual seria o principal. Tá? Bom, então olha só. Eu vou fazer a chamada de novo para quem não respondeu. Semana que vem, vamos fazer o seguinte, ó. Vai cair do artigo 4º ao 91. Tá? Do artigo 4º ao 91. Mas eu já vou adiantar para vocês. Eu preciso que vocês entendam, dê uma passada, dê uma lida nos artigos, mais para entender a questão ali ligada ao inquérito policial, mas eu não vou focar tanto no inquérito policial. Tá? Eu devo focar mais a partir ali realmente da ação penal, 29, seguintes, ali mais para frente ali, né? A partir do tema ação penal, eu vou dar uma focada melhor. Vai ser ação penal e vai ser jurisdição e competência 90% da prova, incluindo aquela história do acordo de não persecução penal, do artigo 28, que a gente trouxe as condições ali, tá? Mas o inquérito eu só preciso que vocês tenham uma noção, porque, querendo ou não, por exemplo, assim, para eu falar do prazo da denúncia, da queixa, né, do réu preso, do réu solto, eu vou estar vinculando ao prazo para a conclusão do inquérito, réu preso, réu solto. Então, essas questões mais direcionadas em si. Eu vou ver se eu consigo depois, né, direcionar a aula aqui gravadinha ali para colocar no grupo de novo. Quem quiser assistir de novo, toda a parte ligada aí a essa parte, só vou depender da facilidade aí do sistema para a gente divulgar ali, tá? Aquela livezinha, sexta-feira. Vamos ver se a gente consegue fazer uma livezinha. Já pode ficar no YouTube esperando, né? Vamos ver se a gente consegue fazer uma revisão geral lá. Ó, eu vou fazer a chamada aqui para quem não respondeu primeiro, tá? Aí eu vou pedir para que a galera abra o áudio e me responda, senão eu vou deixar com a falta, tá? Daí eu não consigo ver todo mundo e aí fica mais fácil. Ó, eu não tenho a presença aqui da Alice. Alice não. A Amanda Larissa. Eu tô aqui. A Amanda Leites. Aqui. O Anthony Bastos. Tá aqui. A Brenda. Tá aqui. A Catiane. O Davi tá aqui. Gabriel Valmir. Igor. Letícia. Maria Eduarda. Maria Luísa. Aqui, professor. A Maria Luísa? Isso. Beleza. Patrine. Pedro. Thales. Vitória. Presente, professor. Vitória está presente. Beleza. Wendy. E Yuri. Wendy. Por aqui não consigo. Tá, fechou. Deixa eu colocar aqui então. Fechou. Então, olha só, pessoal. Tá? Fechamos aí o nosso conteúdo. Agradeço a presença de todos. Deixa eu ver se eu consigo salvar aqui. Vitória, eu coloquei. Vitória, eu coloquei. Ver se eu consigo salvar aqui já a nossa aula aqui. Tá? Interromper a gravação.